Olá, pessoal. Sou o professor Alexandre Fernandes Ferreira. Sejam bem-vindos à nossa aula para a revisão da AV2 da disciplina Organização, Sistemas e Métodos. Nessa aula, iremos revisar os temas de 11 a 20, que vai ser contemplado na prova. Vamos lá. Aprendemos muito no tema 11 sobre gerenciamento de processos de negócios e sabemos que todas as iniciativas de gerenciamento costumam seguir um modelo de trabalho, definindo as atividades que devem ser executadas para que efetivamente ocorra a geração de valor agregado. Assim, sempre que pensamos em metodologia de gestão, nos perguntamos: o que fazer primeiro? De que recursos precisamos? Que tipo de informação é importante para o sucesso desta iniciativa? Não é diferente com o BPM, Gerenciamento de Processos de Negócios. Por se tratar de atividade essencialmente humana, o gerenciamento de processos de negócios poderá ter diversas facetas aplicáveis com sucesso nas organizações. Independente da quantidade de tecnologia aplicada pela empresa na gestão de processos a partir da adoção do BPM, o papel das pessoas é o mais relevante para o sucesso. Uma condição para adotar um modelo é a existência de uma estrutura preparada para fazer gerenciamento de processos de negócios, formal ou não, fazendo ou não parte do organograma da empresa. A literatura sobre o assunto apresenta mais de uma dezena de possibilidades de modelos que começam com, primeiro, planejando, analisando, fazendo design, a modelagem, implementando, monitorando, controlando e, finalmente, refinando o processo. Existem muitas estratégias que podem ser adotadas para a implementação do gerenciamento de processos de negócios nas organizações. Independente da adoção feita, é importante que o modelo adotado seja uma referência para o trabalho e que seja flexível o suficiente para adaptar-se à realidade da empresa. No modelo da BPM, diferente das outras teorias administrativas, a atividade de gerenciamento de processos não se inicia como uma disciplina acadêmica, mas sim a partir de práticas profissionais, pois é uma disciplina gerencial, ou seja, um conjunto de tecnologias que provê um suporte ao gerenciamento por processos. Assim, o ciclo de gerenciamento de processos trabalha com o conceito de processo de ponta a ponta. Abrange todas as etapas, desde o primeiro contato com o cliente até a entrega final do produto do processo. E envolve as seguintes etapas: planejamento, compreensão da estratégia da empresa, análise, entendimento do processo, desenho e modelagem, indica os desejos da organização e constrói o novo processo, implementação, a configuração e instalação do processo, monitoramento e controle, saber o que pode ser melhorado e refinamento, melhoria contínua do processo. Este modelo é um dos mais consistentes do ponto de vista teórico e metodológico. E do ponto de vista mercadológico, é um dos mais relevantes para o profissional, especialmente pelo fato de sua certificação ser uma das mais reconhecidas. No ciclo do BPM, os termos de uma dezena de modelos de processos de gerenciamento desses processos, poucos são elaborados, autores nacionais. Para suprir essa lacuna, temos o modelo do ciclo do BPM unificado, que engloba 4 etapas. A primeira é planejar o BPM, em que são definidas atividades de gerenciamento de processos e negócios, as quais vão contribuir com as metas da organização e ajudam a criar as condições necessárias para que sejam conduzidas. Depois, temos a etapa analisar, modelar e otimizar os processos. Esta trata de entender onde estão inseridos os focos do trabalho de BPM. As lacunas de compreensão são verificadas, gerando informações sobre o processo atual e se propõe uma situação futura. Depois, partimos para implementar o processo, que engloba as atividades que vão garantir a melhoria deste processo, implantando e executando. A última etapa desse ciclo trata de monitorar o desempenho dos processos, englobando as atividades relacionadas ao controle geral deles, pelo uso de indicadores, gerando informações que realimentam as demais fases do processo unificado. Todos os modelos desse ciclo de gerenciamento de processo começam com a etapa de planejamento e se conclui com monitoramento.
Quaisquer que sejam os modelos adotados, nenhum deles possui caráter prescritivo, ou seja, cada organização deve avaliar o grau de maturidade de seus processos, avaliar suas estratégias e, a partir disso, definir que etapas do ciclo de gerenciamento de processos devem ser adotadas. Contudo, fatores críticos de processo e barreiras para implementar gerenciamento desses processos de negócios, pois a implementação do BPM traz em si a promessa de resultados bastante significativos, mas ao mesmo tempo apresenta certos riscos que não devem ser subestimados. A literatura aponta que 54% dos fracassos na implementação do BPM são ocasionados pela ausência de medidas de desempenho integradas. Os projetos de processos devem ser iniciados e finalizados, não deixando a percepção de que não adiantou realizar os esforços. Além desses fatores essenciais de sucesso, também devemos nos preocupar com as barreiras para a implementação, ou seja, incerteza sobre os custos de gerenciamento, a falta de informação dos profissionais envolvidos, falta de informação de metodologias adequadas, ausência de definição de métricas e sucessos e a desinformação quanto às ferramentas adequadas para o projeto. A maior parte dos problemas encontrados surgem por falhas no planejamento. Boas intenções sozinhas não geram resultados. É preciso dimensionar adequadamente os recursos e adotar ferramentas apropriadas. No tema 12, vimos que a modelagem de processo é uma das atividades fundamentais para o gerenciamento de uma organização. Nesse sentido, é possível entender, documentar, comunicar e fazer a gestão dos processos de negócio da empresa. O objetivo de quem modela processos é criar modelos que representem fielmente o funcionamento dos processos, ou seja, modelagem de processo de negócio, a prática do gerenciamento dos processos de negócio, BPM. Utilizando como fundamentação teórica este conteúdo, é um guia para o gerenciamento de processos de negócios, o qual reúne todo o conhecimento fundamental necessário aos profissionais que atuam em iniciativas de gestão por processos. A ideia é oferecer uma visão de ponta a ponta desses processos de negócio, na organização. Nesse sentido, modelos, portanto, são representações de processos. Vale ressaltar que a modelagem é uma etapa importante da gestão de processos. Podemos representar um processo por meio de gráficos ou narrativas. Os gráficos são modelos desenhados de um processo, enquanto a narrativa são descrições textuais. A modelagem de processo adota a forma gráfica, enquanto a narrativa é utilizada nos manuais de processo. Os modelos servem para diversas finalidades: organizar o conhecimento, aprender sobre os processos, prever o funcionamento de uma atividade, medir o desempenho, ensinar ou demonstrar o funcionamento de uma tarefa e controlar os processos de negócios. A modelagem de processos trata com níveis de detalhamento, os quais partem de uma visualização geral, que são os diagramas e os mapas, para chegar a um detalhamento das atividades de modo específico, o que chamamos de modelos. Um diagrama apresenta os principais elementos de um processo em alto nível, o qual ajuda a identificar e a entender as principais atividades sem mostrar detalhes do fluxo de trabalho. Por sua vez, o mapa oferece uma visão abrangente dos principais elementos e apresenta uma precisão maior do que é o diagrama. Ele agrega detalhes da atividade e pode apresentar os relacionamentos entre os componentes do processo. O modelo é a representação mais fiel do processo, apresentando o estado atual e o futuro. A modelagem é feita utilizando ferramentas que simulam o comportamento do processo, gerando informações úteis para analisar e entender o processo. Um modelo é uma representação da realidade, em tal nível de detalhamento e precisão que permita ao entendimento completo do funcionamento do processo.
e da manipulação por sistemas e tecnologias. Para que isso ocorra, é preciso que a linguagem utilizada siga determinado padrão, chamando de notação de modelagem. Isto é, uma notação é um conjunto de símbolos, organizado segundo um conjunto de regras, que determina o significado de cada um dos símbolos. Uma notação de modelagem de processos inclui figuras, que representam atividades ou eventos, e conectores, que mostram relacionamentos. Uma vez anotados os passos, você fez o desenho, usando os símbolos da notação que escolher. A escolha de uma notação deve considerar as características específicas da organização e os objetivos desejados com a modelagem. Eventualmente, pode ser indicado utilizar diferentes notações para diferentes objetivos. Conhecer as notações e abordagens especializadas pode ser comparado ao aprendizado e o domínio de um idioma. À medida que progride no uso, o analista que realiza a modelagem de processos se torna mais fluente e seus modelos podem comunicar com mais eficiência os processos que busca melhorar. Já no tema 13, análise de processo, percebemos o momento em que procuramos entender o processo e saber se ele atende ou não às expectativas da organização. Mas como fazer para saber as condições do processo? Quais ferramentas usamos e como demonstramos os resultados? Que elementos são importantes? Obtendo informação sobre os processos e ambiente de negócios, pois a análise de processo permite compreender as atividades realizadas e resultados gerados em relação ao esperado e a própria capacidade do processo. Assim, ter como principal objetivo conhecer e documentar o modo como o trabalho será realizado é a base para a etapa de desenho de processos. A análise é uma etapa imprescindível em qualquer situação de aplicação de ferramentas de gestão, porque é praticamente impossível modificar qualquer processo, atividade ou cultura sem antes dedicar tempo a entender profundamente a situação atual. A análise começa com a reunião das informações mais essenciais sobre o processo e o ambiente de negócio e busca compreender o motivo da experiência dos processos e quais os impactos que ele causa no ambiente de negócios. Algumas perguntas nos ajudam a construir esse entendimento. Por que esse processo existe? Como ele se encaixa na cadeia de valor? Como ele contribui para os objetivos da organização? O que ele oferece como resultado? Porque estamos analisando esse processo. Esse processo funciona bem no ambiente de negócio atual? Ele poderia melhorar? Quanto melhor ele poderia ficar? Após a coleta inicial de informações, é preciso consolidar e avaliar uma quantidade grande de dados. A coleta, a forma de manipulação utilizada e o nível de detalhamento obtido vão influenciar diretamente o resultado do trabalho de análise. Na análise, uma premissa é perguntar sobre todas as informações, sem deixar nada a ser levantado. Deve-se sempre buscar como objetivo a melhoria no desempenho dos processos, que será detalhada no desempenho deles. O nível de avanço de documentação é necessário para implementar novas tecnologias. Os documentos descem a um nível de detalhe particular a cada uma delas. É importante que a documentação resulte da análise devidamente aproveitada e que possa gerar valor efetivo a cada empresa. Tudo deve ser muito claro e objetivo em todas as etapas. Como toda iniciativa transformadora de gestão, ela movimenta diversos elementos da cultura, da organização. E para que seja bem-sucedido, deve evitar barreiras, como que possa inviabilizar o projeto. No tema 14, desenho de processos, entendemos esse desenho como um método que define formalmente os objetivos, aliado à organização das atividades e regras necessárias para produzir determinado resultado. O método é aqui entendido como a racionalização de esforços, tempos e movimentos, enquanto a organização pode ser compreendida como atividade voltada
para estruturação harmoniosa dos recursos disponíveis. Quando desenhamos o processo de ponta a ponta, entendemos como as coisas funcionam, quais são as áreas envolvidas e como as atividades são realizadas. Assim, é possível perceber onde estão as possibilidades de mudança para transformar o processo e gerar valor para a organização. Isso é o que chamamos de estado atual do processo. Compreender esse estado atual do processo é crucial, pois não podemos assumir que a atividade da empresa se iniciou agora ou que a organização não tem um passado. Conhecer o contexto histórico da organização e entender os fatos que tenham ocorrido no passado também é importantíssimo. Perceba que o estado atual, portanto, será a base para qualquer desenho de um novo processo. Por isso, é importante que seja dedicados tempos, esforços e recursos para o completo entendimento das atividades do ambiente organizacional. Por conta do aspecto sistema das organizações, pequenas alterações em um ponto do processo podem gerar alterações significativas e inesperadas em pontos distantes da organização. Em uma indústria, por exemplo, a inclusão de uma etapa inicial de conferência das mercadorias antes do embarque pode aumentar o tempo entre a compra e a entrega ao cliente. É importante notar que dentro do desenho podem surgir tarefas que não agreguem valor ao fluxo de trabalho com o qual você está lidando. Antes de propor mudança, o desenho deve verificar que essas tarefas não irão afetar resultados diferentes do planejado. Para verificar como se dará o desenho futuro, os analistas devem considerar como a mudança de um processo irá impactar outros processos relacionados. A cultura influencia o jeito como o trabalho é executado. A cultura influencia o jeito como as pessoas são motivadas e recompensadas. O entendimento dessa cultura organizacional é fundamental para o gerenciamento da organização durante a mudança. Em resumo, o desenho futuro deve considerar a realidade atual, incluindo os problemas e as oportunidades. Ele também deve levar em conta as regras do negócio, realidades políticas e padrões corporativos. Todos esses fatores podem influenciar no planejamento. Dessa forma, não há roteiro padrão para o desenho de processos. Os fundamentos para a realização surgem do trabalho, o esforço de cada realidade, que orienta a correta utilização das ferramentas do BPM, no desenho do estado futuro do processo. Durante o trabalho de análise, diversas sugestões de mudanças são listadas, ponderadas e priorizadas. Isso revela os pontos fracos dos processos e ajuda a definir o que será desenhado, em que ordem será realizado o trabalho. O desenho do estado futuro do processo se apoia nas premissas de que o estado atual do processo deve ser questionado e que o processo precisa ser melhorado. É importante lembrar que mudanças podem gerar resistência, nem sempre transformando efetivamente a forma como seus negócios são realizados. A abordagem tradicional, que prevê um especialista totalmente dedicado ao projeto e único da razão, é inadequado ao método BPM. É preciso adotar abordagens transformadoras, mais adequadas ao atual cenário de alta integração. No tema 15, aprendemos que gerenciar é medir o que acontece e como acontece durante a execução dos processos. O monitoramento do desempenho dos processos fornece uma visão abrangente de como as coisas são executadas pela organização. E o que é gerenciamento de desempenho de processos? As organizações de sucesso possuem ferramentas e métodos projetados para melhorar os resultados de seus processos e, assim, explorar melhorias que resultam em ganhos efetivos. O gerenciamento do desempenho permite que os atrasos sejam identificados e o trabalho seja deslocado ou redistribuído.
apontando os problemas a tempo de realizar ajustes. Isso significa controlar melhor o desempenho do trabalho, reagir consistentemente a eventos inesperados, medir a qualidade e controlar as regras do negócio. Cada organização tem uma definição de desempenho de acordo com suas características peculiares, mas o desempenho está relacionado com os resultados de um processo em termos de custo, tempo, qualidade e capacidade. Se a organização não dedicar tempo nas definições iniciais de qualquer atividade, ela pode se achar medindo coisas erradas ou de forma errada, desperdiçando os recursos. O gerenciamento de desempenho de processos tem um papel fundamental no alinhamento dos objetivos da organização, com o objetivo do mercado, garantindo bons resultados e permitindo que a empresa se mantenha competitiva. O que medir? O maior desafio no gerenciamento não está na medição em si, mas em que recursos adequados você vai usar. Na maior parte, tudo é automático. O fato da medição deve ser direcionado ao ponto da organização que gera resultados mais claros e objetivos, ou seja, o cliente que consome o produto ou o serviço ofertado. Ouvir esse cliente permite à empresa identificar e influenciar a experiência dele de maneira positiva, sendo o cliente o ponto que gera resultados mais visíveis e mensuráveis de uma série de processos. Medir a sua satisfação pode indicar os caminhos mais produtivos para a organização. Medição é a capacidade de medir e interpretar o desempenho de processos. Compreende as dimensões de tempo, custo, capacidade e qualidade. Bons indicadores conduzem à solução de problemas e não somente à eliminação de sintomas. É necessário, portanto, construir uma capacidade de medição de desempenho constante que apoie a transformação de verdade no desempenho dos processos. Os resultados de uma empresa constituem a sua história e toda a história é avaliada a partir de um ponto de vista. O desempenho da organização pode ser compreendido de modo diferente, dependendo de quem estiver observando os seus indicadores. No tema 16, transformação dos processos, entendemos que no ambiente organizacional as condições de mercado evoluem e se alteram muito rapidamente. Assim, na relação entre homem, máquina e trabalho através da história, acontecem diversas transformações em direção a uma maior integração com a indústria, utilizando tecnologias para criar interfaces que facilitam a vida de quem trabalha, produz e consome. E transformar processo é isso, buscar uma nova forma de realizar o trabalho, criar uma nova capacidade de entrega de resultado. Isso pode ser feito pela adoção de novos equipamentos, pela implementação de uma nova infraestrutura tecnológica ou pela criação de uma nova abordagem do negócio. A mudança ocorre basicamente de duas maneiras. A abordagem que envolve uma mudança imediata e definitiva, enquanto a realização de projetos pilotos permitem que a evolução gradativa aconteça. Antes de iniciar o processo de transformação, é importante saber qual método possui maior chance de sucesso em cada organização. A transformação pode ocorrer em diversos níveis, desde melhorias que incrementem os processos atuais, pequenos ajustes, até uma mudança de paradigma, novas formas diferentes de atuar em um segmento de negócio específico. Mudar e estabelecer novos padrões em uma organização é um dos maiores desafios da gestão e da transformação de processos, pois o que funciona para uma organização pode não funcionar para outra. As nuances da cultura de cada organização podem ter impacto significativo diferente no resultado dos projetos de transformação. Todos os projetos são, em essência, o resultado das atividades realizadas por pessoas. Então, é possível dizer que essas pessoas são o ativo mais importante e que merece mais cuidado durante o processo de transformação na organização. Um processo de transformação impacta diversos fatores em uma organização. Automatizar um trabalho significa normalmente substituir uma pessoa que possui relacionamentos e sentimentos com todos os demais da empresa, por uma máquina ou por um software.
apesar da imensa exposição em que vivemos em um mundo repleto de redes sociais, as pessoas, de um modo geral, não gostam de ser monitoradas ou controladas. Os indivíduos gostam e procuram a autonomia. Apesar disso, a partir do momento em que se inicia uma transformação nos processos, é essencial que o desempenho de cada setor seja acompanhado, para saber se os objetivos são atingidos e se os investimentos se justificam. Mudanças, embora traumáticas, são uma parte comum da vida natural e corporativa. Sendo flexível e persistente, o ser humano logo se adapta às mudanças, às novas condições. Mesmo assim, na transformação de processos, isso pode representar um risco relevante. O desafio, portanto, é manter o alto nível de otimização e fazer com que essa cultura de melhoria contínua se transforme em parte da cultura empresarial. O compromisso com a mudança deve transcender as pessoas e ser adotado como prática da organização. Esse compromisso pode ser constituído a partir da utilização de ferramentas de melhoria contínua que entreguem continuamente resultados rápidos. Resumindo, é preciso que a transformação de processos não seja vista como um projeto com início, meio e fim, mas como um processo que roda de modo permanente na empresa. No tema 17, as tecnologias de BPM, que a execução de um processo pode ser realizada de várias maneiras, manualmente, mecanizada, automatizada ou por sistemas de informação. O que define qual tipo de tecnologia a ser utilizado é a visão do negócio. Diferentes palavras possuem diferentes significados para diferentes públicos. Ter isso em mente é especialmente importante quando atuamos em áreas de conhecimentos específicos, como é o BPM, Gerenciamento de Processos de Negócios. Cada área possui vocabulário próprio, criando muitos jargões técnicos incompreensíveis para os leigos. Para a área de tecnologia da informação, as BPMs são as bases para a mudança para arquiteturas diferentes de automatização de processos e para o modo como são feitas a integração entre diversas aplicações. Nessa visão, essas BPMs são ferramentas para a automação de processos. Do ponto de vista funcional, as pessoas que estão afetadas diretamente pela adoção de BPM procuram perceber o benefício e a utilidade que esse sistema vai trazer para o trabalho em equipe. As pessoas são o elemento mais importante do processo, por isso é nelas que deve estar o foco da clareza das tecnologias, terminologias e conceitos. O gestor deve garantir aos colaboradores que eles compreendam bem as transformações que ocorrem na organização. E é inegável que automatizar aumenta a capacidade dos processos. Uma máquina realiza trabalhos repetitivos, além de não ter fadiga, uma produção invariável, tempo longo, desde que devidamente regulada. Qualquer que seja o nível de automação, as abordagens tradicionais de gestão de projetos e processos se concentram firmemente na necessidade de realizar sólidas ações de planejamento antes de sua adoção, para que os benefícios sejam obtidos. Entretanto, a automação também traz um lado negativo à realidade das empresas. Um dos principais riscos na automação é a crença de que, por ser automatizado, o processo certamente funciona melhor. Isso não é verdade, pois sabemos que se não houver a melhoria prévia do processo, as práticas de negócio não serão melhoradas, pois apenas estaremos fazendo mais rápido o que antes não fazíamos bem. A implementação do sistema de gestão, se não for adequadamente planejada, pode criar um paradoxo, uma tecnologia de última geração e pessoas treinadas, mas que, ao iniciarem um processo, não possuem orientação para onde caminhar, o mesmo, e de quem cobrar o retorno, ou quanto tempo leva para a solução de um problema. Ou seja, a automatização, neste caso, pode criar um panorama ruim e ineficaz na organização. Para serem bem-sucedidas, todas as iniciativas e atividades de gestão devem envolver a implementação de estruturas de governança. Uma estrutura de governança é uma instância das organizações que, na prática, envolve a ação de planejamento, organização, controle. Implementar essas estruturas de governança nada mais é do que exercer as funções básicas da administração, para controlar o que é feito e como é feito.
A governança serve para equilibrar a balança entre controle e flexibilidade. Isso acontece porque, a partir do momento em que os processos estão rodando em um sistema, seus parâmetros podem rapidamente ser alterados, o que é a essência da flexibilidade. Por um lado, a necessidade de governança não pode justificar a adoção de políticas que restringam a flexibilidade e agilidade que os sistemas dão à organização. Por outro, a necessidade de flexibilidade e agilidade não pode ser justificada para a ausência de políticas claras de governança. A partir do momento em que os processos estão todos em um sistema, todos envolvidos no processo podem saber de tudo o que acontece, o que aumenta a necessidade de controle. Entretanto, velocidade de mudança e flexibilidade não combinam com controle, o que torna essencial a clareza das normas de governança. Tema 18. Sistemas Integrados de Gestão, as ERPs. Para atender aos clientes, as empresas precisam administrar múltiplos recursos, comprar materiais, controlar estoques, pagar salários e muito mais. Cada uma dessas atividades utiliza sistemas de informações próprios, que independentes, e aumentam a complexidade da gestão. Assim, precisamos de planejamento dos recursos da empresa. E é exatamente isso que um sistema ERP faz. Ou seja, um sistema que junta vários sistemas, de modo a cuidar de todas as operações diárias da empresa, seja recebimento de pedidos, faturamento, controle da produção, cobrança ou fechamento de balanço, entre outros. Eles também permitem uma visão departamental. Os processos do departamento ficam na mesma tela, facilitando o uso e o controle. Estes processos são atividades comuns e quase todas as empresas tendo muito pouca variação entre elas, como o faturamento e a contabilidade. Também permite a visão por segmento, atendendo à necessidade de setores específicos. A natureza integradora e sistêmica proporcionada já seriam por si só justificadas suficientes para a adoção desse tipo de ferramenta. Entretanto, como toda iniciativa de gestão, envolve pontos positivos e negativos. Já no tema 19, vimos que a governança na gestão de processos é uma das mais utilizadas pelas empresas para maximizar resultados atuando em cenários de rápidas mudanças. Na gestão de processos, essa governança envolve a criação das estruturas para organizar e controlar os processos da organização, fornecendo elementos para a tomada de decisão e a definição das decisões. E tem um olhar macro, não se preocupando com as especificidades de cada processo da organização, mas sim com a gestão dos processos. A estrutura que deve garantir o bom desempenho dos processos na organização, envolvendo gestão, comunicação e controle. O modelo de governança define como ela será exercida na organização. Ela tem os seguintes elementos: papéis e responsabilidades, padrões de desempenho esperado, estrutura e como a gestão do processo afeta a estrutura organizacional, tarefas, mecanismos de controle para garantir o alcance dos objetivos, objetivos esperados e mecanismos de avaliação e recompensa para as pessoas envolvidas. A governança não diz respeito somente à definição de papéis e responsabilidades. Ela envolve uma estrutura complexa, criada para assegurar que os papéis e as responsabilidades possam ser efetivamente desempenhados. Caso não há padrão de governança estabelecido, cada empresa define sua estrutura a partir de orientações gerais. O importante é que ela adicione à cultura da empresa uma visão orientada por processos. A governança cria regras sobre a interação entre gestores, funcionais, processos, definindo quem possui autoridade sobre o quê, exigir autoridade de quem deve ser feito. Gerentes coordenam atividades, reportam aos chamados donos dos processos, que têm autoridade para tomar decisões sobre mudanças e convencer os gerentes funcionais a alterarem processos que podem causar danos a outros setores. Tal como as pessoas, as organizações amadurecem e abandonam práticas que tiveram êxito no passado, mas que não produzem mais os mesmos resultados nos tempos desses novos contextos. E, finalmente, no tema 20, gerenciamento de mudança
organizacional, concluímos que as organizações são pessoas, processos interagindo continuamente. Cada novo contato agrega aprendizados diferentes e acrescenta formas de pensar o modelo atual. E por isso, organizações vivem mudando. Gerenciar essas mudanças é um fator crítico para a sobrevivência dos empreendimentos. A mudança organizacional é a adoção de novas ideias ou comportamentos, impulsionada por uma série de forças ambientais, novas tecnologias, aspectos políticos, econômicos ou alterações sociais. Para ser competitiva, a organização muda a configuração dos seus produtos, muda os seus serviços, a cultura, a tecnologia, a estratégia, a estrutura, efetivando diferentes abordagens de mudança. Nenhum tipo de mudança ocorre isoladamente. Cada um dos aspectos de uma organização está em contínua evolução, afetando todos os demais. A mudança como processo começa com os integrantes da organização percebendo uma chance de mudar, refletem sobre sua adequação e escolhem a melhor maneira de implantar as novas práticas. Ao perceber a necessidade de mudança, os gerentes devem apresentar a capacidade de convencer os demais e avançar com as ideias. Em geral, as pessoas precisam estar de acordo, através de uma espécie de compromisso, como um documento assinado. A implementação é a parte mais importante de todas as etapas de um processo de mudança. Cada organização adota, divulga e pratica um conjunto de normas explícitas ou não, que regulam os comportamentos das pessoas e orientam a maneira como os negócios e processos acontecem. Esse conjunto é chamado de cultura da organização, conjunto de valores, normas, crenças, entendimentos e modos de pensar compartilhados pelos membros da empresa e transmitido aos novos membros como maneiras certas de pensar, sentir e se comportar. A cultura e a estrutura não é escrita. Toda organização tem os aspectos formais, percebidos por todos, e os informais, dos quais fazem parte, mas que costumam passar despercebidos. A força dos aspectos culturais aparece quando a organização busca novas práticas contrárias a eles. A cultura se manifesta em ritos e cerimônias, atividades de integração, em mitos, histórias, narrativas sobre pessoas extraordinárias e em símbolos, aspectos físicos com ausência de paredes. Ela influencia a maneira como as pessoas convivem, guiando os modos como trabalham juntas, tratam umas às outras e se integram com os clientes e fornecedores. Essa influência é o que entendemos como clima organizacional, que se refere à qualidade das interações entre as pessoas e ao compartilhamento de uma perspectiva em comum. Em organizações com um bom clima, as relações são baseadas em acordos mútuos, confiança e cooperação. Mudar significa romper com algo estabelecido, e fazer isso pode ser um processo complexo e desconfortável. Pessoas podem pensar em novos modos de fazer coisas, mas até essas alterações sejam postas em práticas, elas não geram valor. Mudanças culturais ocorrem quando os envolvidos estão dispostos a investir tempo e esforços no processo. As barreiras para a implementação de mudanças quase sempre são comportamentais. Via de regra, as restrições relacionadas com recursos ou estruturas podem ser superadas facilmente, enquanto as que envolvem mudanças de atitude exigem mais esforço da liderança. A cultura fornece um senso de identidade para a organização, ajudando a legitimar os sistemas utilizados e reforçando padrões de comportamento. Em certo sentido, ela cria uma ordem social na organização, sendo a mudança inevitável e necessária. É importante que as organizações mantenham estruturas e processos que garantem sempre o apoio à realização de novas formas de trabalho, processos, produtos e serviços, meios de medir, e os líderes desempenham um papel fundamental nesse cenário. Pessoal, fizemos aqui uma revisão sistematizada dos temas 11 ao 20, mas não deixe de estudar nossos materiais completos disponibilizados no AVA para cada tema. Eles serão fundamentais para a realização de uma boa prova. E lembro que a V2 complementará todo o conteúdo do curso, do 1 ao 20. Boa sorte na V2.